Bem, o nosso contato dentro do Difusor acontece com o advogado Leonardo Theon de Moraes. Ele vai falar sobre a modernização das normas para a solução de conflitos. Bem, vamos falar um pouco sobre esse assunto, doutor, a modernização das normas para a solução de conflitos. Em relação a essa lei de arbitragem e mediação, ela promete o quê, especialmente? Contemplar, digamos, rapidez e eficácia na solução de litígios? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A lei de arbitragem, na verdade, ela já existe no país, né? Nós temos uma legislação muito eficaz hoje de arbitragem, que é uma forma nova de resolução de conflitos, uma modernização no processo. E hoje em dia temos uma comissão no Senado que está avaliando mudanças a essa legislação. Que seria em relação a esse anteprojeto, é isso, doutor? Exatamente, que é o anteprojeto da lei de arbitragem. E esse anteprojeto visa regulamentar o que, especialmente dentro dessa mediação? Esse anteprojeto, eles estão submetendo a uma comissão de especialistas em arbitragem algumas questões na legislação que ainda estão controvertidas, tá? Que é para regular as causas podem ser submetidas à arbitragem, a possibilidade da administração pública, ou seja, os entes públicos como prefeitura e os processos que a envolvem submeter-se à arbitragem, e a competência entre o juiz de direito, ou seja, o juiz que trabalha no fórum, e a arbitragem. No caso, até uma pergunta de leigo, mas para que a gente tenha mais noção dessa situação e que o ouvinte ligado aqui também possa entender um pouco melhor. Aí teremos a figura do árbitro. Ele vai trabalhar, operar como, entre aspas, um clínico geral, ou seja, em todas as matérias. Como é que funcionaria isso, doutor? A arbitragem hoje, ela é tida no Brasil como um procedimento para resolução de conflitos um pouco mais sofisticado, tá? Ela, diferentemente do judiciário, a arbitragem normalmente ela é convencionada em um contrato, tá? Então, antes de você contratar com alguém, é pactuado que qualquer conflito inerente àquele contrato será submetido à arbitragem, e às vezes há uma câmara específica. A câmara nada mais é do que uma instituição que contém o seu corpo de árbitros. Dentro deste corpo de árbitros, nós temos especialistas em determinadas matérias. Então, se for uma matéria relacionada, por exemplo, à estrutura de um edifício, na arbitragem você pode nomear como árbitro um engenheiro especialista em estruturas, e por aí vai. Então, a arbitragem, hoje, ela tem o sentido de especializar e trazer rapidez para a resolução de conflitos, porque na maioria das vezes os conflitos que submetem à arbitragem não tem esse tempo de esperar aí num judiciário pelo menos 5 anos para uma decisão, né? Então nós temos um período de uns 6 meses, mais em média, tá, para a resolução de um conflito pela arbitragem. Ou seja, conflitos que envolvam questões contratuais, arbitragem em campo, doutor? Exatamente. A arbitragem, ela se limita à instalação da arbitragem pela capacidade de contratar, né, das partes, ou seja, ser maior de idade, estar em pleno gozo dos seus direitos e aos direitos patrimoniais disponíveis. O que é isso? São aqueles bens ou aqueles tipos de direitos que possuem valor econômico e que podem ser comercializados, né? Então, para a gente até deixar claro aqui, doutor, os principais benefícios para quem escolhe levar seus litígios à arbitragem, o senhor pode elencar? Olha, é muito fácil, até tendo em vista a morosidade Sim. e até a desconexão do judiciário pelas suas decisões com o mundo corporativo, que a arbitragem, ela é muito rápida. O segundo ponto muito importante da arbitragem é que o árbitro é um especialista na matéria controvertida. Então, diferentemente de um juiz, ele possui conhecimentos técnicos sobre o assunto que está sendo tratado e possibilita dessa forma que o caso seja melhor avaliado. E, a não ser essas duas características da arbitragem,
ela é confidencial. Então, todos os litígios submetidos à arbitragem, elas ficam apenas sob o conhecimento das partes, diferentemente do judiciário. E este ponto, eu acredito que seja o maior risco de submeter a administração pública à arbitragem. Refere um princípio constitucional, que é o princípio da publicidade, e se a arbitragem puder submeter, se a administração pública, puder submeter a arbitragem. Ou seja, doutor, descongestionar o Poder Judiciário seria a palavra de ordem nesse caso. Com certeza, principalmente para conflitos contratuais específicos e societários. Muito bem, Leonardo Theon de Moraes é advogado em uma das principais bancas de advocacia do país, a Felsberg e Associados, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, estudante de pós-graduação em Direito Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, autor de diversos artigos e membro da Associação dos Advogados de São Paulo. Doutor Leonardo, algo mais para fecharmos o assunto, modernização das normas para a solução de conflitos? Fique à vontade, doutor. Acredito que um outro ponto importante sobre a lei de arbitragem, as formas diferentes para a resolução de conflitos, seria a mediação, né? A mediação, diferentemente da arbitragem, na arbitragem nós temos um árbitro, como um juiz que vai julgar a matéria. Já a mediação, que também é existente, ela está crescendo muito no país, é aquela na qual um mediador, uma terceira pessoa, vai conversar e ajudar as partes em conflito a chegarem a uma decisão. Então você não vai levar o seu litígio para outra pessoa julgar. Você e o indivíduo com o qual você está em conflito vão entrar em um acordo para juntos chegarem a uma resolução. E esse tema tem sido amplamente discutido, doutor? Olha, juridicamente ele é amplamente discutido, tendo em vista principalmente o conflito que o Poder Judiciário às vezes enxerga nas matérias que estão sendo submetidas à arbitragem. Mas é um procedimento hoje utilizado mais por multinacionais, tá, que não confiam na eficácia do Poder Judiciário brasileiro, como uma forma aí de, às vezes, até por uma instalação de arbitragem, utilizando a legislação do país de origem, por exemplo. Este Leonardo Theon de Moraes, advogado, falando aqui na Difusora, dentro do Difusor Acontece, sobre a modernização das normas para a solução de conflitos.